Nosso tópico agora é a relação da periodicidade com o espaço recíproco. Nós já vimos a estrutura do cristal definida por uma rede de Bravais mais a base. Estabeleceremos agora a relação dessa rede no espaço real com uma outra rede no espaço recíproco, que é o espaço dos Ks, que será acessível a experimentos de difração. A ideia então é, a partir de experimentos, chegar à rede no espaço recíproco e, através dela, conseguir a elucidação da estrutura cristalina. Como fazer isso? Partimos de uma definição dos vetores G, que serão os vetores de translação no espaço recíproco. A definição deles parece abstrata, mas vai fazer um pouco mais de sentido quando fizemos a conexão com experimentos de difração. Então, esses vetores de translação no espaço recíproco, os Gs, serão definidos como todos esses vetores de onda que satisfazem a relação E elevado a IGR igual a 1, na qual R representa vetores de translação no espaço direto. R é igual a N1 a 1 mais N2 a 2 mais N3 a 3. Podemos obter vetores G que satisfazem essa relação escrevendo-os como a partir de uma base no espaço recíproco que chamaremos de B1, B2 e P3, e através de inteiros M1, M2 e M3, desde que o seguinte produto escalar seja satisfeito. AI escalar BJ é igual a 2π delta IJ. Aí, A1, A2 e A3 são os vetores de rede no espaço direto. B1, B2 e B3 são os vetores de rede no espaço recíproco. Basta substituir essas relações na exponencial e que ela fica satisfeita. Então, esses são os vetores G, que são os vetores de translação no espaço recíproco. O problema é, quem são os vetores de base B1, B2 e B3? Eles podem ser construídos a partir dos vetores de base do espaço direto, A1, A2 e A3. Essas relações fazem isso. É fácil ver que elas obedecem à regra do produto escalar fazendo substituições diretas. Por exemplo, A1 escalar B1 obviamente vai ser 2π, A2 escalar B1 vai ser 0, A3 escalar B1 vai ser 0, e assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui são vetores G, tais que E elevado a IGR é igual a 1. Esses G são escritos a partir de uma base B1, B2, B3 no espaço recíproco, que por sua vez é obtida a partir da base A1, A2 e A3 no espaço direto. Assim como nós temos a rede no espaço recíproco e a rede no espaço direto, nós temos uma célula primitiva no espaço direto e uma célula primitiva no espaço recíproco. Essas células primitivas elas podem ser construídas através do esquema de Wigner-Seitz, que vai ser ilustrado aqui em 3 passos. Nessa figura, os pontos, os círculos, representam pontos da rede, seja do espaço direto ou do espaço recíproco. Um deles eu seleciono e vou indicá-lo com uma outra cor, vermelho. A partir deste ponto, o primeiro passo consiste em traçar retas até os primeiros vizinhos. São essas retas azuis que aparecem na figura. O segundo passo consiste em traçar retas, se eu estiver em 2 dimensões, ou construir planos, se eu estiver em 3 dimensões, perpendiculares às retas anteriores e passando pelos pontos médios delas. Com isso, eu chego nas bissecções indicadas em vermelho na figura. O terceiro passo é a constatação de que a região delimitada por essas bissecções constitui a célula primitiva. A animação a seguir mostra esses 3 passos. Eu ligo um ponto a outro, faço a bissecção e o espaço entre as bissecções forma a célula primitiva. Une o ponto, a bissecção. Une um ponto, faz outra bissecção. E assim vai sendo feito sucessivamente. Até fazer com todos os primeiros vizinhos do ponto selecionado. E aí nós temos a célula primitiva.
Esse é exatamente o caso do grafeno, que é mostrado aqui em mais detalhes. Na esquerda eu tenho o espaço direto, mostrando a rede direta do grafeno como uma rede de Bravais triangular mais uma base formada por dois átomos que estão em cores diferentes, ou indicado por letras A e B. Os vetores de translação da rede, os vetores base, são A1 e A2, também mostrados na figura. Se fizermos aquela construção de Wigner-Seitz, nós vamos obter o que está à direita. É a chamada primeira zona de Brillouin, ou a célula primitiva no espaço recíproco, também é um hexágono. Nessa figura vocês percebem o B1 e B2, que são os vetores base no espaço recíproco, e imaginando as bissecções, nós obteríamos esse hexágono. São indicados alguns pontos de simetria nele, o ponto gama no centro, o K no vértice e o M no ponto médio. E que relação isso tem com o experimento? Para chegar a essa relação, nós consideramos dois centros espalhadores, indicados por círculos nessa figura, raios incidentes com vetores de onda K, raios difratados com vetores de onda K'. Um vetor unindo centros espalhadores é indicado por D, e esses ângulos θ e θ' são indicados na figura. A análise é feita a partir de diferença de caminho e números de comprimento de onda. A diferença de caminho é d cosseno de θ mais d cosseno de θ'. E se essa diferença for igual ao número inteiro de comprimentos de onda, nós temos um pico de difração. Passando o lambda para o outro lado da equação e multiplicando por 2π, nós introduzimos o módulo do vetor de onda k2π sobre lambda e podemos defini-los como vetores e escrever o lado esquerdo como um produto escalar, prestando atenção no sinal que vai aparecer. Então essa é uma condição de difração, para que tenha um pico de difração, que pode ser escrito na forma E elevado a I, variação do vetor de onda, escalar D, é igual a 1. Ora, essa é a mesma equação que nós usamos para definir os vetores de translação na rede recíproca, aqueles Gs. Então a conclusão é que a variação do vetor de onda tem que coincidir com um vetor da rede recíproca para que a gente tenha um pico de difração. Então, isso justifica aquela definição abstrata que havíamos feito antes. E isso liga a rede recíproca a experimentos de difração. E a rede recíproca nós já havíamos ligado com a rede direta através da construção dela. Daí, então, a gente fecha o raciocínio. A gente está mais acostumado a ver a difração através da construção de Bragg, que leva a uma relação para pico de difração na forma 2D seno θ, que é a diferença de caminho, é igual a m lambda. Isso é equivalente à análise feita no slide anterior. Essa equivalência ela é estabelecida percebendo que a difração deve ocorrer por família de planos de Bragg que são perpendiculares a um vetor da rede recíproca. Essa figura ilustra o que vai acontecer. Os ângulos θ são construídos são desenhados ali de forma a garantir essa equivalência. A equivalência ainda é estabelecida a partir de um teorema que diz que para uma família de planos separados por uma distância d, há vetores de rede recíproca perpendiculares, o menor deles de módulo 2π sobre d. Com isso, a expressão da difração de Bragg se mostra equivalente à obtida anteriormente. O que nós precisamos agora é saber como que essa periodicidade vai interferir nos estados eletrônicos. Esse é o tema do nosso próximo tópico.